Nós vamos falar agora sobre Câmara Federal. Congresso Nacional. Vamos falar de Orçamento Geral da União, especificamente de comissão mista. Tem possibilidade de piauiense integrar a comissão, João? É uma informação muito interessante e muito relevante, né, Douglas? Porque a gente já teve a experiência lá em 2022 do relator geral do Orçamento da União ser um piauiense, o senador Marcelo Castro. E agora, para este ano, o deputado federal Júlio Arcoverde é o nome a ser indicado pelo Progressistas para ser o relator geral do Orçamento da União para o ano que vem. É um cargo realmente importante, é um cargo estratégico, afinal de contas, o relator do orçamento é o responsável por conversar com os poderes, por conversar com o executivo, com o judiciário, enfim, por definir qual o orçamento de cada órgão, de cada pasta. Tem um papel essencial aí, inclusive, de poder, de certa forma, colaborar com o Piauí. A gente observou que quando Marcelo Castro foi relator do Orçamento da União, ele conseguiu colaborar com o Estado, inclusive destravando obras, destravando recursos, porque como ele é o relator, é ele quem, obviamente, elabora o texto, né, para o orçamento do ano que vem. Então, é uma informação importante que pode beneficiar o Piauí, e a gente ainda destaca que é muito raro um deputado federal, um parlamentar, no segundo ano de mandato, ocupar um cargo tão estratégico assim. Júlio Arcoverde, que ainda não foi oficializado, mas isso deve ser nos bastidores, a articulação já é dada praticamente como certa. Hoje pela manhã tentei contato com ele, mas ele disse que, por meio da assessoria, que só vai se manifestar após o líder, né, do seu partido, doutor Luizinho, oficializar o nome, oficializar a indicação. Enquanto isso não ocorrer, ele prefere não se manifestar, embora sinta-se honrado, pelo menos em ser indicado. Mas pelo que a gente apurou, isso de fato vai se consolidar, e aí é uma vitória, né, Douglas, de certa forma para o Piauí, claro. Porque é aquela história, quando é um piauiense que ocupa um cargo de destaque, ele acaba tendo um olhar diferenciado para o Piauí, né? Ele tem as condições ali, de certa forma, de contribuir, seja indicando ali no relatório recursos para destravar obras, investimentos no Estado. Então, é sempre importante, é sempre relevante quando a gente vê um piauiense se destacando no cenário nacional. João Magalhães, quem está em casa deve estar fazendo a seguinte pergunta: é o mesmo cargo que ocupou o Marcelo Castro? Exatamente, a mesma função. Então, se deputado Júlio Arcoverde sendo confirmado, sai de um piauiense para outro piauiense? Exatamente, e é interessante porque é uma comissão mista, né? Ou seja, ela não é uma comissão nem do Senado e nem da Câmara. Ela reúne parlamentares tanto do Senado quanto da Câmara. Por isso que o presidente, que o relator pode ser um senador, um deputado, era Marcelo Castro, agora deve ser o deputado federal Júlio Arcoverde. João, tem um detalhe que eu queria tratar com você, que é o seguinte: a gente teve também, assim como na Assembleia Legislativa do Piauí, que já foi tudo decidido, sem mais problemas, tudo acordado, nós tivemos também a definição das comissões temáticas na Câmara dos Deputados. Sim. Temos uma presença considerável de parlamentares de oposição ao presidente Lula em comissões muito importantes. E não é oposição qualquer, né? É aquela oposição mais radical. O próprio Nicolas Ferreira, né, que é o deputado federal. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos lá. Exatamente, vai presidir a Comissão de Educação. Outra, a deputada, né, de Tony, que ela é filha, inclusive, de um parlamentar, de um ex-parlamentar também, da linha ali bolsonarista, que vai ocupar a CCJ, tem influência para atrapalhar os planos do governo, mas também tem, é bom a gente destacar, um piauiense, né? O deputado federal Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores, ele vai presidir a Comissão de Saúde, que é importante, mas, você lembrou bem, o governo federal, no meu entendimento, não vou dizer que dormiu no ponto, mas ele tem visto derrotas, porque ele observa partidos ali que hoje têm cargos no executivo, ajudando a oposição a ocupar cargos de destaque na estrutura, né, do parlamento. A gente sabe que é um ano que vai ter, né, no início do ano que vem, eleição para presidente da Câmara, do Senado. Eu acho que isso deve abrir os olhos do governo federal. Desculpa a interrupção, João, mas detalhe, você falou de eleição para a Câmara dos Deputados, e aí nós temos uma federação sendo preparada entre progressistas e republicanos, o que já está certo. Sim. Pode ser que entre União Brasil,
mas são partidos de oposição. Sim. Então, quer dizer, aí é preciso analisar o seguinte: obedeceu a proporcionalidade? Tudo bem, Sim. pode ter obedecido, pode não ter obedecido, mas é como você disse, tem um nome. Tem um nome, o governo tem que ficar ali forçando a barra para tentar pelo menos equilibrar a balança. Exatamente. E o União Brasil é um caso assim muito simbólico, porque é o partido que tem 3 ministérios importantes, e mesmo assim não tem entregado votos ao governo federal. É algo que deve acender a luz de alerta na articulação do governo federal, porque eu diria que não é normal o governo federal ter, de certa forma, cedido muitos espaços para partidos desse campo político, os partidos terem indicações. Os partidos não foram fechados, ou seja, não foi a sigla, foi parte da sigla. A gente observa que, inclusive, esses partidos têm sido fundamentais nos planos da oposição, inclusive agora, para ocupar espaços importantes nas comissões do Congresso Nacional. Pois é, e aí é importante ver como é que vai ser daqui para frente, a tramitação de projetos importantes, porque passam pelas comissões. Sim, tem que passar. Você tem, por exemplo, o deputado Francisco Costa, que é governista na Comissão de Saúde, é uma comissão importantíssima. Sim. Mas temos deputados de oposição ao governo na educação, na CCJ, que é a principal, mais importante, porque por lá passam todos os projetos. E se você fizer um balanço de todas as comissões, até as menos importantes, tem presença de parlamentar de oposição. Então, não se pode negar que a oposição está se articulando, e o João fez uma observação interessante. Não é uma oposição ali, não é uma turma independente, não. É uma oposição militante. É radical. Radical, militante. É da ala mais extrema. Vai criar problema para o governo federal. Não sei se permanentemente, mas aqui e acolá talvez não tenha poder de derrotar o governo, mas de dificultar a vida do governo, inclusive porque são nas comissões que ocorrem, né, que os debates são, de certa forma, aprofundados. Ela pede mais informação sobre o projeto tal, exatamente, demora. É na comissão que se ouve um especialista, é na comissão que se traz alguém de fora do parlamento para contribuir com as discussões. E, na medida em que a oposição é quem dá o tom desse debate e que vai elaborar o texto nas comissões, é óbvio que tem capacidade aí de dificultar a vida do governo e, inclusive, de deixar mais caro para o Executivo a articulação para aprovar alguns projetos. Obrigado, João. Hoje a política do dia é só com as mulheres, né? Com exceção de mim, né? Exatamente. Hoje a política do dia está mais interessante, está mais inteligente. Muito mais. Ou, como se diz no interior, quando quando você muda o cenário, né? Você muda o ambiente, eu disse, então tem que desaluviar um pouquinho. Homem todo dia, então hoje dá uma melhorada no cenário do ponto de vista visual e intelectual também. E técnico, né? Certamente. O senhor fica hoje até as 8 de novo? Exatamente. Então avisa para ele. O neném já sabe, ele sabe. Mas fala, mesmo assim. Não, mas ele vai continuar falando, né? Não tem problema, exatamente. Vamos para o intervalo comercial, são 2 minutos. Na volta, a política do dia, não sai daí, tem muito assunto para a gente tratar. Assunto, os bastidores da política, principalmente sucessão municipal. Pá, confusão. Meu amigo, esse republicano, estou sorrindo aqui porque republicanos, você fala no interior chamado rebolo. Sim. Lá depois, você começa com o doutor Pessoa, depois ele vai para o deputado estadual Jeová Alencar, que racha com o doutor Pessoa. Extremos. Aí nós temos aqui o senador Ciro Nogueira dizendo que havia conversado com o deputado federal Marcos Pereira para o republicanos permanecer com o Jeová Alencar, e agora já vai para o deputado federal Jardim Alencar, que é aliado com o PT. Quer dizer, o republicanos pode terminar na coligação de Fábio Novo. São vários os caminhos que o republicanos pode trilhar nessas eleições. Já tem trilhado vários, né?